Bom dia, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar da parábola do grande banquete. O que Jesus queria nos ensinar utilizando essa parábola? Quem são os personagens que são mencionados nessa história? O que eles estão representando? No vídeo de hoje eu busco responder essas perguntas. O interessante de mencionar é que essa é uma parábola, assim como muitas outras, mas ainda assim mais especial, a do grande banquete. Ela tem diversas aplicações que a gente pode fazer. Poxa, diversas aplicações? Quais são elas? Vamos para Mateus capítulo 22 para a gente poder estar vendo quais são essas principais aplicações, ok? Então, a gente tem três, de uma maneira mais resumida, que a gente pode tirar aqui dessa história. A primeira é uma parábola acerca do fim dos tempos, ok? Esse banquete que está relacionado com as bodas do Cordeiro, que está relacionado com a terceira vinda de Cristo. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Eu já entrei em detalhes também sobre essas informações aqui e eu não vou focar muito neste vídeo nesse aspecto dessa parábola, já que já tem um vídeo pronto sobre isso. Tem outra aplicação também acerca dessa parábola, que é a troca, a mudança que houve acerca de quem era o povo escolhido, acerca do foco da nação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu ainda não fiz um vídeo específico sobre isso aqui no canal, mas eu estarei trazendo sim essas informações, especialmente quando a gente for ler a parábola da vinha e dos lavradores, que é em Mateus capítulo 21. Então, em Mateus capítulo 21, essa parábola que está no capítulo anterior ao do estudo de hoje, ela é ainda mais evidente, essa mudança, essa troca, essa transformação que aconteceu com o Novo Testamento, ok? Esse foco que mudou. Então, eu vou também estar tocando mais nesse ponto, mais especificamente, quando eu estiver falando de Mateus capítulo 21, dessa parábola da vinha e dos lavradores, certinho? Então, qual o aspecto que eu vou estar mais focando no vídeo de hoje? O aspecto acerca do evangelismo, ok? De pregar o evangelho, que essa parábola também fala de uma maneira muito bela, muito bonita. Então, tendo isso em mente, essas três aplicações, e como eu não vou focar em duas, a que eu mais vou estar focando, vamos prosseguir aqui para o estudo. Mateus capítulo 22, indo para o versículo 1. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso o rei, irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos saíram pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Ok? E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Tudo bem? Então, essa é a parábola do grande casamento, do banquete, ok? O que é importante a gente tirar aqui de informação? Primeiro, a gente tem esse rei fazendo as bodas de seu filho, fazendo essa grande celebração, esse grande banquete. O filho é Deus o Filho, Jesus Cristo. O pai de Deus o Filho é Deus o Pai.
E a gente tem esse grupo aqui que está sendo convidado, esse primeiro grupo. Os servos de Deus, os profetas, os homens de Deus estão sendo enviados para convidar esse primeiro grupo para as bodas. Só que eles recusam. Eles fazem pouco caso, eles arrumam desculpas, eles maltratam alguns dos servos e até matam outros. Tudo bem? Deu para entender já essa primeira parte da parábola? Aí, eu vou estar lendo também Lucas e um pouquinho de Mateus capítulo 21, porque a gente pode encontrar também mais informações sobre essa parábola em Lucas capítulo 14, ela aparece novamente. Então, a gente vai dar uma olhada nesse capítulo também de Lucas para poder aprender mais sobre essa parábola. E aí eu vou estar explicando, versículo por versículo, o que ela quer dizer. Mas só mais um ponto aqui importante também. A gente viu que tem uma mudança no foco de convidados, o primeiro grupo foi destruído, o primeiro grupo de assassinos, de rebeldes, foi destruído. E aí a gente tem outras pessoas sendo convidadas. Pessoas boas, pessoas ruins. E essas pessoas enchem o casamento, ok? Essas pessoas vão e estão presentes lá. O casamento ficou cheio de convidados. E aí a gente tem uma parte muito interessante também, que eu tratei dela no vídeo sobre essa aplicação nos fins dos tempos, nos eventos de Apocalipse, que é essa pessoa que está no casamento sem as vestes de casamento, ok? O significado dessas vestes é um significado espiritual. E eu vou estar fazendo um vídeo específico só acerca de vestes, só acerca de o que é estar nu, o que é se vestir com uma roupa de plantas, o que é se vestir com linho fino. Já tratei um pouco no fim dos tempos, vou fazer um vídeo específico disso também. Então, só manter em mente que é uma aplicação espiritual. Então agora vamos para Lucas capítulo 14, para a gente aprender mais sobre essa parábola. Então a gente tem Mateus, a gente prossegue para Marcos e a gente vai até Lucas. Lucas capítulo 14, indo aqui para o versículo... Lucas capítulo 14, versículo 15. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhe: abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo, na hora da ceia, para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Então, a gente viu aqui um pouco dessas desculpas que eles deram, como foi mencionado em Mateus capítulo 22. Os profetas estão sendo enviados para convidar as pessoas para essa ceia, para participar desse evento, ok? Eles estão sendo chamados, essas pessoas, mas eles não querem ir. Eles inventam desculpas pelo qual eles não podem ir, pelo qual eles não podem aceitar esse convite. E esse convite para uma bodas, para um casamento, que já está totalmente preparado. Eles não precisam levar nada. Não está falando, não, você vai ter que levar aqui um novilho. Não, já está tudo pronto. Os animais já estão mortos, a comida já está preparada. Você só precisa ir. Você só precisa aceitar o convite. Vamos continuar lendo aqui. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os coxos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E a gente sabe que esses homens não somente deram desculpas, mas eles também maltrataram e mataram alguns dos servos, e por conta disso eles foram destruídos. Posteriormente, a gente tem também o convite aos maus e bons, aos coxos, aos pobres, aos aleijados. O que isso tudo quer dizer? Esse convite para essas bodas é o pregar o evangelho. É o convite para a salvação da pessoa. A salvação, ela não é baseada em nossas obras, ela é gratuita. Jesus Cristo fez tudo já. Ele já fez todo o trabalho, ele já preparou todo o casamento. A gente não precisa levar nada. A gente não precisa ler a Bíblia para ir para o céu. A gente não precisa ser batizado, viver uma vida boa, arrepender de nossos pecados. A única coisa que a gente tem que fazer é crer. Ok? E fé não faz parte das obras. A salvação é pela graça, é gratuito, assim como o convite para esse casamento. Então é isso que está sendo simbolizado. É a pessoa participar
do reino de Cristo. É a pessoa participar do reino de Deus, a pessoa ser salva. E os servos são os profetas, são os evangelistas, são os pastores, são os homens de Deus e até podem ser também mulheres que estão pregando o evangelho, pessoas salvas, filhos de Deus, santos, eleitos, que estão convidando a todos, indo pelas estradas, indo pelas sendas, bons e maus. Isso até é mais uma comprovação que a salvação é somente pela fé. Não estou falando, não, você tem que deixar de ser uma pessoa mal. Os maus entraram. Os bons também, os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres, todos os tipos de pessoa. Porque o requerimento não é um requerimento físico. Você não tem que ter uma visão boa para entrar nesse casamento. Você não tem que ter as duas pernas funcionando corretamente. Você não tem que ter uma boa audição. Você não tem que ter uma vida limpa espiritualmente. Você só tem que querer ir. Aceitar o convite que está sendo feito a ti. Então, a gente consegue ver essa aplicação dessa parábola muito bonita acerca do dever que os cristãos têm de pregar o evangelho, de ir pelas estradas, de ir pelas sendas e convidar a todos. Convidar da melhor maneira que a gente puder. Então, não ser no sentido de toda hora a gente está interfonando o mesmo vizinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro, a gente convida. A gente vê mesmo que esse primeiro grupo foi enviado mais de uma vez os servos para convidarem eles. Mas chega uma hora que acaba a chance deles de entrarem. Tudo bem? Infelizmente chega um ponto onde não vai mais ser possível eles entrarem. E o versículo aqui muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção é: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar. A gente não consegue obrigar uma pessoa fisicamente a pegar e acreditar no que a Bíblia diz, ok? No Evangelho. A gente não é inquisição católica torturando as pessoas para fazer elas concordarem com a gente. O obriga aqui está sendo no sentido da gente se esforçar, da gente ter carinho, da gente tá dando o nosso melhor na hora de evangelizar. A gente não chega, gostaria de falar um pouco sobre a palavra de Deus? Não. Tá, tchau. A gente tenta buscar, olha, tem certeza? São só alguns minutos. Não, mas eu já sou católico. Não, mas você não gostaria de conhecer o que o evangelho aqui na Bíblia diz? Vai que bate ou vai que é diferente do que você está pensando. Então a gente buscar se esforçar, a gente está lá com amor, a gente está lá querendo de verdade compartilhar o evangelho e não fazendo algo de não quer, você quer ouvir? Nossa, eu vou ter que falar agora. Não, a gente pegar e fazer as coisas com bom ânimo, nos esforçando. Tudo bem? Vamos ler agora também mais alguns versículos que vão nos ajudar a entender essa mudança de grupos, certinho? Então a gente tinha um grupo que primeiro os servos foram enviados, eles recusaram de novo, maltrataram, mataram, e aí a gente teve uma mudança do foco dos convidados. Vamos para Mateus capítulo 21, a gente já vai se adiantar um pouco aqui nessa questão de mudança do Antigo para o Novo Testamento, porque a gente vê que chega um momento que não existe essa questão de Antigo e Novo Testamento em vigor ao mesmo tempo. O Antigo é retirado para que o Novo possa ser estabelecido. Tudo bem? Mateus capítulo 21, versículo 43. Isso aqui é Jesus Cristo falando para os fariseus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos, por conta da rebeldia do povo judeu, por conta da desobediência que eles tiveram ano após ano em relação ao testamento que Deus tinha feito com eles, ao pacto que Deus tinha feito com eles, pecando, servindo a outros deuses, se prostituindo e cometendo adultério espiritual. Por conta desse motivo, por conta da falha que os judeus cometeram, Deus cortou o Antigo Testamento. É como se eles tivessem feito uma coisa que quebrasse o contrato. Fosse uma falha deles. A gente viu a misericórdia de Deus em Jeremias, em Isaías, em 1 Reis, em 2 Reis, continuamente, até em Juízes, até na época de Moisés. Enquanto eles estão saindo do Egito, a gente vê a rebeldia deles. A gente vê a dureza de coração deles. E por conta dessa constante e imparável rebeldia, Deus retira o reino deles e dá para uma nação que produz os seus frutos. Então a gente tem uma mudança no foco do Antigo Testamento para o Novo, no qual no Antigo, de fato, Deus estava mais próximo de uma nação física, de um povo físico. Agora no Novo, é uma nação espiritual. Tudo bem? E isso sempre foi pensado, não foi uma surpresa para Deus. O foco justamente do físico era ser um simbolismo do espiritual, da Nova Jerusalém, do judeu que é do coração, da circuncisão que não é feita com mãos, um despojo da carne, mas é aqui do coração. Tudo bem? Então, vamos continuar lendo aqui também, indo agora para Hebreus capítulo 6, porque a gente viu que esse grupo,
Esse primeiro grupo, que foi convidado, rejeitou, matou, maltratou os servos, eles não vão mais provar da ceia. Eles perderam a chance deles. Tudo bem? Então vamos retornar aqui, só antes de ir para Hebreus, Mateus capítulo 22. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 8. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. A gente pode voltar também aqui para Lucas, onde a gente vê esse versículo acerca dos convidados que rejeitaram o convite. Lucas capítulo 14, indo aqui para o versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então eles perderam a chance deles. Eles foram chamados, mas eles não foram escolhidos. Ok? Por que disso? Vamos para Hebreus capítulo 6. A Bíblia fala de um grupo de pessoas que é conhecido como os reprovados, os filhos de Belial, os filhos de Satanás, os filhos do inferno, os filhos do maligno. Existem muitos sinônimos acerca disso. Inclusive, a Bíblia constantemente faz uma comparação a esse grupo de pessoas com espinhos, ok? Com plantas espinhosas. Por que a Bíblia faz essas comparações? Isso é um grupo de pessoas que teve a chance de ser salvo, que ouviu o Evangelho, que foi convidado uma vez, que foi convidado 2 vezes, mas nisso fizeram pouco caso, desprezaram os servos, maltrataram, o mataram. São pessoas que se endureceram tanto em seu coração que se tornaram irreprovados, que perderam a chance de poder aceitar o convite. Em que sentido? A consciência deles foi cauterizada, como se fosse com um ferro quente, ok? Eles se tornaram reprovados quanto à fé. Eles sempre estão aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Então vamos aqui para Hebreus capítulo 6, indo para o versículo 4, onde a gente vê uma descrição dessas pessoas. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Então esse grupo de pessoas que provou do Evangelho, que provou, foi participante do Espírito Santo. Em que sentido? Uma pessoa salva, que está com o Espírito Santo dentro dela, está pregando o Evangelho para ela. O Espírito Santo está guiando a pessoa que está pregando o Evangelho enquanto a outra está ouvindo. Ela foi participante desse evento. Ela foi participante do convite. Isso não é uma coisa que acontece de um segundo para o outro. A gente viu na parábola que foi um convite, foi 2, foi 3. E a pessoa ela só piorava a maneira como ela retribuía a esse convite. É impossível que essas pessoas que provaram do dom celestial, que tiveram a chance, negaram e se tornaram reprovados, sejam salvas. Mudem, se arrependam dessa incredulidade delas, hein? É como se elas tivessem que crucificar Jesus Cristo de novo, ok? E Jesus Cristo não vai ser crucificado de novo. É por isso que a Bíblia chama eles de 2 vezes mortos. É como se Cristo tivesse que morrer mais uma vez para essas pessoas serem salvas. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Então aqui a gente tem um primeiro grupo de plantas que recebe a chuva e produz frutos. Ok? O que será essa chuva? A palavra de Deus. Ela recebe a palavra de Deus, ela recebe o convite e não somente ela o aceita, mas ela também produz frutos. E esse grupo de reprovados? Como eles são? Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A gente não viu que aquelas pessoas que não foram convidadas, e também aquela pessoa que não estava com as vestes de casamento, foram destruídas. A pessoa que não estava com a veste de casamento foi jogada em um lugar onde há choro e ranger de dentes. Isso é um inferno. Isso é o lugar onde eles vão ser queimados, é tormento eterno. Tudo bem? Muito importante a gente entender essa questão. E não aparece só em Hebreus capítulo 6. A gente também pode ir para 2 Pedro capítulo 2, para a gente encerrar o nosso estudo dessa parábola. Eu vou estar fazendo outras para focar mais um pouco nessa mudança do Novo para o Antigo Testamento. E também essa questão de vestimenta. Eu ainda vou fazer uns vídeos sobre isso, mas para não ficar muito tempo em um vídeo só, eu vou estar encerrando aqui com esse aspecto dessas pessoas que foram convidadas, mas perderam a sua chance de ir para o casamento. 2 Pedro capítulo 2, indo para o versículo 20. Porque, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro. Isso daqui não são pessoas que aceitaram a salvação,
que foram salvas, ok? Que se tornaram filhos de Deus e deixaram de ser filhos de Deus. Quantas vezes eu já falei aqui no canal que é impossível uma pessoa deixar de ser salva, que a salvação é vida eterna. Essas pessoas, elas não eram salvas e deixaram de ser, elas provaram do evangelho. Elas tiveram uma ótima oportunidade de irem para o céu, elas foram convidadas. Então elas foram participantes disso. Elas tiveram essa oportunidade de escaparem enquanto o evangelho estava sendo pregado para elas de seus pecados. Mas o que elas caírem? Elas falam, não quero. Não quero. Maltrata, dá uma desculpa, não vai para o casamento. Dá uma desculpa, ainda não vai. Maltrata o servo, o mata. Vejamos que nenhuma dessas pessoas foi para o casamento e de lá foi embora de novo. Ok? Essa pessoa também que estava sem as vestes de casamento não era uma pessoa salva. É outra questão que eu vou estar falando em um próximo vídeo. Mas vejamos aqui um pouco mais sobre esse grupo. O que a Bíblia compara a eles? Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, melhor teria sido que eles não fossem convidados, que eles não tivessem nem sequer ouvido o evangelho. O último estado deles é pior do que o primeiro. Do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. A Bíblia compara os filhos de Belial, especialmente no caso se for um homem com um cão, um sodomita com um cão, e uma mulher com uma porca, com uma suína. Ela compara esse grupo de pessoas a animais. A Bíblia chama esse grupo de pessoas comparando eles com bestas irracionais. Okay? De literalmente animais, de suínos, de cães. Isso é um grupo de pessoas que não vai mais ser convidado, não vai ter mais a chance. A porca que foi lavada voltou para a lama. Tiveram a chance de conhecer, ouviram o santo mandamento e se desviaram. O cão retornou ao seu vômito. Tudo bem? É muito importante a gente entender acerca dessas pessoas. A gente deve pregar o evangelho, claro, para todos, com exceção dos cães, com exceção das porcas, porque essas pessoas não vão acreditar. Essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Não adianta você ficar convidando ela, desobedecendo o que o seu Senhor está falando, porque Deus não quer que a gente pregue o evangelho para elas. Jesus Cristo dizia, não dê o que é santo aos cães, nem dê a pérolas aos porcos, aos suínos, parafraseando aqui o que ele disse em Mateus capítulo 6. Então é muito importante a gente ter atenção com isso. Espero que tenha ficado evidente essas questões, que Deus abençoe vocês e até mais.